Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Nos alegramos em podermos nos encontrar mais uma vez para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco cada dia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e temos tido várias pessoas se inscrevendo nesses últimos dias. E agradecemos a todos vocês e vamos continuar juntos buscando a Deus em primeiro lugar em nossa vida, estudando a Bíblia, orando, e com certeza Deus nos vai dar a vitória. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Rubinéia e família, são de Eunápolis, na Bahia. Zete e Tuca são de Mococa, São Paulo. Jardilene Gonçalves é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Nina e Tia Moca são de Vila das Belezas, em São Paulo. Niege Gomes é de Paulista, Pernambuco. Penha Furlani é de Serra, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti, nossa gratidão pela vida, por tudo que tens feito por cada um de nós até este momento. Te agradecemos, Pai, porque Tu tens nos guardado, nos protegido, nos livrado de males, de perigos. E pedimos, Pai, que neste momento em que a Tua palavra será aberta, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco e que passam por momentos difíceis. Tu conheces as necessidades de cada um, os problemas que enfrentam. Dê vitórias, que permaneçam firmes na fé, confiantes em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para continuarmos o estudo da Bíblia. Essa semana nós estamos falando sobre nós administrarmos em tempos difíceis. São os tempos que nós estamos vivendo, são os últimos dias da história deste mundo. E quanto mais nós vamos nos aproximando do fim de todas as coisas, mais as coisas vão ficando difíceis para toda a humanidade, especialmente para os cristãos, para aqueles que querem continuar sendo fiéis a Deus. Mas, conforme nós lemos na palavra de Deus, no livro do profeta Daniel, nesse tempo, Miguel se levantará para defender o seu povo. Nós temos que manter a nossa confiança em Deus e não em nós, porque nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores, e as decisões que às vezes tomamos por nós mesmos são decisões erradas, e então precisamos confiar em Deus, assim como Josafá, o rei Josafá. Ontem nós comentamos aqui sobre ele, e se você ainda não leu na sua Bíblia, leia em 2 Crônicas, capítulo 20, nos versos 1 até o 22, você vai ver ali a confiança que Josafá colocou em Deus, e ouviu e obedeceu a voz de Deus. E como havia sido dito, que essa peleja não era do rei, não era do povo de Judá, essa peleja era de Deus. Eles não tinham que fazer nada, apenas esperar. E então Josafá colocou os cantores de Israel, os levitas principalmente, para começarem a cantar. Quando Deus deu o sinal, os cantores de Israel começaram a louvar. E houve uma grande confusão entre os exércitos inimigos, e uns se mataram aos outros, tiraram a própria vida. Vejam como Deus opera, irmãos. A palavra de Deus, ela nos diz que nós deveremos crer no Senhor nosso Deus. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Crer no Senhor vosso Deus, e vocês estarão seguros. Crê nos profetas, e nós iremos prosperar. Esta é a mensagem da palavra de Deus. Não vamos crer e confiar em nós mesmos, não vamos achar que nós sabemos tudo, que nós temos força, que nós temos poder e que nós poderemos vencer. O inimigo, ele é astuto. O inimigo incitou o rei Davi para que fizesse uma contagem de todos os homens de guerra do povo de Israel para enfrentar uma batalha. Davi, ele não confiou em Deus nessa situação, e foi um pecado que Davi cometeu. Sabemos que Davi era um homem que confiava em Deus, mas neste
caso aqui, como foi no caso do adultério dele com Batseba, ele falhou, mas Deus perdoou. Só que essa desobediência de Davi, esse pecado, custou muito caro. 70 mil homens de Israel foram mortos. Por quê? Porque ele desobedeceu. Joabe, que era o comandante do rei Davi, disse para Davi não fazer isso. Mas Davi, achando que ele era um homem de guerra, valente, e ele tinha força e poder, e o seu exército também era poderoso, ele poderia vencer a batalha. Irmãos, não vamos enfrentar o inimigo com as nossas forças. O inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Nós precisamos ter comunhão com Deus todos os dias, todos os momentos, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo. Se no passado já não era fácil, imagine agora que estamos chegando no fim. Nós temos então o exemplo bíblico de Josafá, que ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus e venceu sem pegar em armas, sem lutar, apenas começaram a louvar, a cantar. Eu não sei qual é a luta, qual é o problema que você enfrenta, mas comece a cantar, comece a louvar. Coloque Deus à sua frente, não vá com a sua própria força, a sua capacidade para a luta, porque a vitória, ela pertence a Deus, não pertence a nós. Se nós formos sozinhos, sem a presença de Deus, nós seremos derrotados. E então, Jonatas, que era filho do rei Saul, ele chamou o seu escudeiro e foram atacar o acampamento dos filisteus, os incircuncisos, como diz Jonatas. Está em 1 Samuel capítulo 14, versos de 1 a 23. Mas vejam que Jonatas, ele disse para o seu escudeiro: o Senhor, ele vai ser conosco. Se, quando os filisteus nos virem e disserem, parem onde vocês estão, nós iremos parar. Mas se eles disserem, subam até aqui para lutar conosco, nós subiremos porque o Senhor vai nos dar a vitória. E assim foi. Jonatas e o seu escudeiro subiram os penhascos, as pedras, para atacar o acampamento inimigo dos incircuncisos filisteus, que eram inimigos constantes do povo de Deus. Sempre os filisteus estavam trazendo problemas para o povo de Deus. E então os filisteus viram quando Jonatas e o escudeiro estavam subindo as pedras e eles disseram: olha, eles estão saindo dos buracos, vamos matá-los, subam aqui. Aí Jonatas disse: o Senhor é conosco, vamos lá. E Jonatas, com o seu escudeiro, subiram, venceram os filisteus, eles começaram a sair em debandada, e quando Saul não sabia que Jonatas tinha ido lá. Jonatas foi escondido do pai. E então, quando Saul viu os filisteus saindo em debandada, correndo para todos os lados, tentando fugir, então Saul disse: vamos atrás deles e vamos vencê-los. Vejam, irmãos, nós precisamos colocar Deus nas decisões que precisamos tomar em nossa vida. Davi está aqui relatado em 1 Crônicas, capítulo 21, nos versos de 1 a 14. Davi, neste caso aqui, ele pecou contra Deus. Por quê? Porque ele não ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz de Satanás. Olha aqui o que diz. 1 Crônicas 21, a partir do verso 1. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo, quer dizer, contar. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel, depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada. E em Judá havia 470.000, mas Joabe não incluiu o censo as tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. E então, diz aqui a palavra de Deus, no verso 7, Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem.
Perdoe meus pecados, pois cometi uma insensatez. O Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, e esta foi a mensagem: vá e diga a Davi que assim diz o Senhor, darei a você 3 opções, escolha uma dessas opções e eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse: essas são as 3 opções, que o Senhor lhe deu 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa, durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel e 70.000 pessoas morreram. Vejam o que causou a desobediência de Davi, o pecado de Davi. 70.000 pessoas morreram porque Davi, nessa situação, não ouviu a voz de Deus quando Josafá disse que não era prudente fazer esse censo, esse levantamento. Mas Davi insistiu. Davi, ele foi instigado por Satanás. Está aqui, olha, 1 Crônicas 21, verso 1. Satanás, irmãos, é que está por trás de toda desgraça. Satanás é que está por trás de todos os problemas que nós enfrentamos em nossa vida. E quando nós damos ouvidos à voz de Satanás, irmãos, a derrota ela é certa. A derrota espiritual. As bênçãos que nós estamos buscando a Deus não virão. Por quê? Porque nós estamos dando ouvido a Satanás. E como é que nós damos ouvidos a Satanás? É através de novelas que nós perdemos horas e horas em frente a uma televisão assistindo novela. É através de músicas mundanas, músicas que nos afastam para longe de Deus, que incitam só os sentimentos carnais e morais. É através de mentiras que nós pregamos, é através de enganos que nós levamos às pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Somos filhos de Deus, somos cristãos, temos um Deus que nos ama, temos um Deus que está pronto a nos perdoar, a nos salvar, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós não podemos dar ouvidos a Satanás. Vamos pedir a Deus forças para nos afastar desses pecados que nos afastam dele, da comunhão dele. Ao invés de estar em frente a uma televisão assistindo novelas, filmes, ou mesmo ouvindo músicas que não agradam a Deus, vamos procurar ler a Bíblia, vamos procurar estar em oração, em comunhão, porque esta é a nossa vitória, é a comunhão com Deus. Se nós não tivermos comunhão com Deus, cada momento da vida, em nosso dia a dia, nós seremos derrotados. Nós sabemos que a nossa vitória ela já está garantida através de Jesus que morreu por cada um de nós, mas nós precisamos ter comunhão com Deus. Deus ele não vai nos salvar, nós apenas crendo que Jesus morreu por nós, aceitando o sacrifício dele e vivendo uma vida de pecado. Assim como cometeu Davi esse pecado, e houve esse castigo, 70.000 homens foram mortos pelo castigo de Deus. Vejam, que nós não caiamos no mesmo erro, que sigamos o exemplo de Josafá que nós estudamos ontem, o rei Josafá. Ele foi ao templo orar, buscar a presença de Deus e saber o que ele deveria fazer. E então ele recebeu a resposta, Josafá, que a peleja não era deles, a peleja era de Deus. Eles não deveriam fazer nada, porque Deus iria lutar por eles. E assim é conosco, irmãos. A única coisa que precisamos é ter comunhão com Deus, como fez Josafá. Buscar a Deus em oração. E aí Deus ele vai agir. E lembrando esta citação que nos traz a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20, e no verso 20, escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes, creiam em seus profetas e terão êxito. Aqui está o conselho da palavra de Deus. Crer em Deus e nos profetas, na palavra de Deus, e nós estaremos seguros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, dando sequência ao estudo. E não nos esqueçamos, Jesus, quando ele voltar, ele vai dizer para aqueles que foram fiéis: bem está, servo bom e fiel. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.